Olá a todos. Vamos resolver um exercício agora de equilíbrio de corpo extenso, mais um. Né? E o exercício fala o seguinte. A placa cinza da figura abaixo é formada pela junção de três placas menores, A, B e C, todas com a mesma espessura. Vamos destacar isso aqui. Todas com a mesma espessura, homogêneas e feitas de um mesmo material. Aí ele diz o seguinte, ó, a placa A tem massa 10 kg. Então já vamos destacar aqui, ó, placa A, aqui embaixo na esquerda, tem 10 kg. Vamos escrever isso, para não esquecer. 10 kg. Aí, olha o que ele vai perguntar. Determine as coordenadas x e y do ponto em que é possível manter a placa em equilíbrio indiferente. Ok, então vamos lá. Tem várias ideias preliminares antes da gente resolver o exercício em si. Primeira coisa é perceber que essa placa é uma placa só, em formato de L, uma placa grandona aqui. Que tudo bem, ela foi composta por três placas menores A, B e C. Mas o que ele pergunta são as coordenadas para manter as coordenadas x e y, que é possível suspender essa placa em equilíbrio indiferente, mas qual placa? A, B, a C ou a total? A total, a placa única, a placa grandona aqui. Imagina que é uma placa só, que você pode imaginar que é composta por essas três menores aqui. Essa é a ideia. Segundo, como essas placas são homogêneas, sabendo a massa da A, elas são homogêneas, têm a mesma espessura e são feitas de um mesmo material. Ora, se elas têm a mesma espessura, são homogêneas e feitas de um mesmo material, vocês concordam comigo que a massa delas é proporcional à área? O que eu quero dizer é o seguinte, cada centímetrozinho quadrado aqui da placa A, por exemplo, tem a mesma massa que qualquer centímetro quadrado da placa B. Por quê? Porque a placa B é feita do mesmo material, é da mesma espessura que a A. Portanto, se eu pegar um pedacinho aqui da A e pegar um pedacinho do mesmo tamanho da B, elas vão ter a mesma massa se o pedacinho for do mesmo tamanho. Isso me permite concluir que as massas são diretamente proporcionais às áreas. Então, se eu sei a massa da placa A e a área da placa A, e sei a área da placa B, eu consigo descobrir a massa da placa B. Da placa A, eu sei. Então, da placa A, eu sei a massa e a área. Como é que você sabe a área, professor? Está aqui, é um retângulo. E a área de retângulo é base vezes altura. E eu sei a massa, 10 kg. Isso o exercício me informou, 10 kg. E na placa B, eu sei a área. Então, é só fazer uma regrinha de 3 que eu descubro a massa da placa B, porque ela é feita do mesmo material da placa A. E o mesmo raciocínio vale para a placa C. Então, fazendo esse raciocínio aqui, para a placa A, vou colocar aqui, para a placa A, depois a gente resolve o exercício em si, mas é porque para resolver o exercício eu vou precisar dos valores das massas de cada uma. Por isso que eu estou fazendo esses cálculos preliminares aí. Então, para a massa A, ela tem uma área de 48 centímetros quadrados, 48 centímetros quadrados, que é base vezes altura, né? 8 vezes 6 é 48. E a massa dela é de 10 quilos. 10 quilos. E a placa B? A placa B tem uma área de 12 vezes 6, né? Daqui de 8 até 20 tem 12 unidades, né? 12 centímetros, tem centímetros, né? 12 centímetros e a altura vale 6, 6 vezes 12 é 72 centímetros quadrados. 72 centímetros quadrados. E, portanto, a massa dela é x. Aqui, fazendo a regrinha de 3, eu descubro que x vai ser 72 vezes 10 dividido por 48, que dá 15 quilos. Já fiz os cálculos anteriormente, já sei que vale 15 quilos. Ou seja, essa placa aqui, a massa dela é de 15 quilos. E a placa C, a área dela é base, que é 12, vezes a altura. Repara que a altura dela também é 12, porque a altura dela vai de 6 até 18. E, portanto, a altura dela é 12. E a base também é 12, porque vai de 8 até 20. E 12 vezes 12 é 144, né? Portanto, a área dela é 144
centímetros quadrados e a massa é y, né? Chama de y. E repara que 144 é o dobro de 72. Se a de 72 deu 15 quilos, a de 144 dá 30 quilos. Portanto, essa plaquinha aqui tem 30 quilos. Esses cálculos poderiam ser feitos com a densidade superficial, superficial das placas, né? Eu posso pensar que a densidade superficial, que eu poderia representar pela letra μ, é a massa sobre a área. E isso é uma constante para todas as placas, né? Se você aumentar a área, você aumenta a massa de tal forma que a densidade ela é constante. Aliás, essa é o que quer dizer a palavra homogênea, né? Quando ele diz que ela é homogênea, quer dizer que a densidade é igual em todos os pontos. Nesse caso seria a densidade volumétrica, mas como todas as placas têm a mesma espessura, além da densidade volumétrica, a própria densidade superficial também é constante. Então, se eu sei a densidade da placa A, que seria a massa da placa A, 10, dividido pela área da placa A, 48, essa densidade tem que ser igual à densidade da placa B, que é 15 dividido por x. E eu chegaria no mesmo resultado aqui. Bom, mas não precisa usar densidade, né? A gente já fez por simples regra de 3 para descobrir as massas. Agora vamos resolver o exercício em si. Agora ele pergunta, determine as coordenadas x e y do ponto em que é possível manter a placa em equilíbrio indiferente. Bom, a gente viu que para manter um corpo suspenso em equilíbrio indiferente, você precisa suspender ele justamente pelo centro de gravidade dele. Porque daí a força de contato que o objeto que está suspendendo ele, por exemplo, um prego, a força de contato que o prego que vai suspender ele exerce na placa, vai estar no mesmo ponto em que a força-peso está aplicada na placa. E, portanto, essas duas forças atuando no mesmo ponto, a força-peso e a força de contato atuando no mesmo ponto, faz com que o torque resultante seja nulo. E, portanto, para qualquer posição da placa, para qualquer posição do corpo rígido. E, portanto, esse corpo rígido estará em equilíbrio indiferente. Bom, mas isso a gente já havia visto, né? Que para manter um corpo em equilíbrio indiferente, basta que você suspenda ele pelo centro de gravidade. Agora, como é que eu calculo o centro de gravidade desse objeto? Bom, nesse caso, o centro de gravidade é o mesmo ponto do centro de massa. Por quê, professor? Porque esse objeto tem extensões pequenas, né? Então, a aceleração da gravidade para todos os pontos dele é constante. E a gente já viu também que quando a aceleração da gravidade tem o mesmo valor em todos os pontos, então o centro de gravidade coincide com o centro de massa. E como é que eu calculo o centro de massa? A posição x do centro de massa pode ser calculado pelo valor da massa MA vezes a coordenada do centro de massa, coordenada x do centro de massa da placa A, mais a massa da placa B, vezes a coordenada x do centro de massa da placa B, mais a massa da placa C, vezes a coordenada x do centro de massa da placa C, tudo isso dividido pelo valor total das massas MA mais MB mais MC. E onde é a coordenada x do centro de massa da placa A? Ora, a placa A é homogênea e tem espessura constante. Então, o centro de massa dela é o próprio centro geométrico. E o centro geométrico de um retângulo é o cruzamento das diagonais. Portanto, fica bem no centro mesmo da placa. Fica bem aqui assim. E, portanto, a coordenada x do centro de massa da placa A é 4. Ao passo que a coordenada x do centro de massa da placa B está bem no meio caminho entre 8 e 20. Né? Entre 8 e 20 tem 12 unidades, 12 dividido por 2 dá 6, 8 mais 6, 14. Né? Aqui então é 14.
8 mais 6 dá 14, mais 6 dá 20, isso aí. E da C, a mesma coisa, né? A C está alinhada com a B aqui. Ela tem o mesmo x de coordenada de massa. Portanto, calculando o centro de massa da placa total, faltou um C, né? O x do centro de massa. Então, o x do centro de massa da placa total vai ser igual à massa da placa A, que vale 10, vezes a massa, vezes a coordenada x da placa A, que é 4, mais a massa da placa B, que é 15, vezes a coordenada x da placa B, que é 14, mais a massa da placa C, que é 30, vezes a coordenada x da placa C, que é 14, tudo isso dividido pela soma das massas, que é 10 mais 15 mais 30. 10 mais 15 mais 30. E esse resultado dá, agora vocês me perdoem, mas eu vou ter que fazer a conta aqui, que eu não tinha me prevenido. 15 vezes 14, 15 vezes 14 é igual a 210. Então, essa parte aqui dá 210. E 30 vezes 14 só pode dar 420, né? Porque 30 vezes 14 tem que dar o dobro de 15 vezes 14. Portanto, 420. Então, fica 420 mais 210 dá 620, 630. 630 mais 40 dá 670. 670 dividido por 30 mais 15 dá 45, 55. Né? 670 dividido por 55. Vamos lá. 670 dividido por 55 é igual a 12,1818 e assim por diante. Né? Que a gente pode aproximar para 12,2 centímetros aproximadamente. E que faz todo sentido, né? 12,2 está entre o 8 e o 14 aqui, um pouquinho mais perto do 14, está por aqui assim. O que faz sentido, o centro de massa está nessa linha aqui. Por que isso faz sentido, professor? Ora, porque tem mais massa aqui do lado direito, onde tem duas placas B e C, do que do lado esquerdo, onde só tem uma placa. Portanto, o centro de massa não pode estar no 8. Ele tem que estar mais perto da direita. Entre 0 e 20, ele não pode estar bem no 10, por exemplo. Ele tem que estar mais para a direita do 10 até. O 10 divide no meio certinho. Só que tem mais massa depois do 10 do que antes do 10. Então, o centro de massa tem que estar mais para a direita do 10. Então, o centro de massa, a coordenada x do centro de massa, aproximadamente 12,2. E o y do centro de massa, mesma coisa, né? Para calcular, o y do centro de massa vai ser igual o valor da massa A, que é 10, vezes o y, a coordenada y do centro de massa da placa A, que é 3, que está bem na metade, lembra? O y, a coordenada, o centro de massa da placa A, está bem no centro geométrico da placa A, bem no meio mesmo. Isso aqui é 0 e aqui é 6, então o y vale 3. Mais a massa da placa B, que é 15, vezes a coordenada y da placa B, que também é 3, né? Está alinhado. A coordenada y da placa B é a mesma que da placa A para o centro de massa, porque eles estão alinhados aqui. Portanto, vezes 3, mais a massa da placa C, que é 30, vezes o centro de massa da placa C. O centro de massa da placa C está bem na metade aqui também. Entre 6 e 18 tem 12 unidades, dividido por 2 dá 6, então isso aqui dá certinho 12 unidades, né? Isso. Então, vezes 12. Tudo isso dividido pela soma das massas. E a soma das massas a gente já viu que é 55. E fazendo essa conta aqui, 3 vezes 10 é 30, mais 15 vezes 3 é 45, mais 30 vezes 12
3 vezes 12 é 36, com mais um zero é 360. Fazendo essa soma, vocês me permitem aqui usar de novo a calculadora. 360 mais 45 mais 30 é igual a 435. Já vou dividir aqui por 55. É igual a 7,909, que eu vou aproximar para 7,90. 7,90. E também faz todo sentido no mundo o y do centro de massa está acima de 6, né? Por que acima de 6, professor? Porque a 7,90, deixa eu escrever aqui, 7,90, acima de 6, que eu quis dizer, não, desculpa, abaixo de 9, né? Porque a metade entre 18 e 0 seria o 9, mas não pode estar bem no 9. Por quê? Porque tem mais massa abaixo de 9, A e B, do que acima de 9. Acima de 9 só tem um pedaço da placa C, né? Enquanto que para baixo de 9 tem as placas A e B. E 9 seria bem a metade. Então, como tem mais massa embaixo, tem que estar mais para baixo mesmo. Então, 7,9 é um número muito plausível. Então, juntando as duas coordenadas aí do centro de massa, a coordenada y, que é 7,9, fazendo uma linha aqui, tentando ser horizontal, a linha pontilhada, e a coordenada x, 12,2, a gente descobre que o centro de massa, ou o centro de gravidade, está nesse ponto aqui. Isso quer dizer que se eu pegar um prego e pregar essa placa na parede bem nesse ponto aí, se eu pregar ela bem nesse ponto, essa placa vai ficar em equilíbrio indiferente. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pegar essa placa e girar um pouquinho para a direita e segurar ela nessa posição que eu girei, ela vai continuar, ela vai permanecer parada. Se eu pegar ela e girar ela um pouquinho no outro sentido, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, eu giro ela um pouco, seguro e solto, ela vai continuar parada lá, estática. Ela vai ficar parada em qualquer posição que você coloque ela, né? A placa tem esse formato aqui, eu vou desenhar aqui em direita no vermelho. Isso quer dizer que se eu pendurar por esse ponto, se eu colocar um prego nesse ponto, ela vai ficar assim, ó, essa placa. Ela vai estar assim. Aí, se eu quiser pegar e girar ela um pouquinho, tirar a mão, eu giro um pouco, paro ela e tiro a mão, ela fica assim, ó. E ela fica onde é que for que eu colocar, se eu pendurar ela por esse ponto. E lembra como esse é o centro de gravidade, né? Se eu pendurasse ela por um ponto aqui em cima e o centro de gravidade estivesse embaixo, aí o tipo de equilíbrio não seria indiferente, seria estável, né? Se eu colocasse um prego aqui em cima, ao invés de nesse ponto, aí se eu colocasse ela um pouquinho para o lado, se eu deslocasse ela um pouquinho para o lado, assim, no sentido, por exemplo, horário, e soltasse, ela ia ficar oscilando em torno do centro de gravidade até perder energia por atrito e eventualmente parar de novo em equilíbrio estático aqui nessa posição. Já se eu pendurasse ela por um ponto aqui embaixo, assim, ó, se o ponto de suspensão fosse aqui embaixo e o centro de gravidade em cima, daí o equilíbrio, né? Só um pouquinho, desculpa. Aqui, então, voltando aqui para a placa. Se eu pendurasse ela por um ponto aqui, assim, ó, que passa pela linha de ação da força da gravidade, mas que fosse abaixo do centro de gravidade, aí ela ia ficar em equilíbrio instável. Se eu deslocasse ela um pouquinho no sentido horário ou um pouquinho no sentido anti-horário e abandonasse ela, ela ia se afastar do equilíbrio indefinidamente, até cair lá embaixo, até o centro de gravidade voltar lá para baixo e ficar abaixo do ponto de suspensão, que são os 3 tipos de equilíbrio, né? Mas o exercício pediu em equilíbrio indiferente, e portanto ele quer que você suspenda a placa nesse ponto exatamente, bem aqui no centro de gravidade. Aí se você suspender aqui não vai ter jeito, ela vai ficar onde você colocar, ela fica. Bom, era isso, até um próximo exercício. Muito obrigado.